Olá, pessoal. Eu sou a professora Adria Borges e eu vou falar para vocês o que é o kit das apostilas que vocês estão adquirindo. Esse kit das apostilas, na verdade, é um conjunto. Eu trabalho com crianças há muito tempo e a gente aprende muito ao longo dos tempos e você percebe que tudo está conectado na aprendizagem da criança. Então, a criança ela vai começar a ter primeiro aquela aquisição da coordenação motora, ela vai dominar a questão muscular para conseguir escrever com lápis no papel, para conseguir assumir aquela força necessária para que saia a escrita no papel. Tudo isso é um processo que você vai desenvolvendo com a sua criança. Dependendo da idade dela, quem começa a partir dos 5 anos de idade, você vai fazer bastante atividades de coordenação motora. Para isso, eu montei essa apostila de pré-alfabetização. A apostila de pré-alfabetização, ela começa justamente com isso. Ela começa ali mostrando o que é a letrinha A, como que eu escrevo, mas na verdade você não vai começar por aí. O que eu indico é começar por essa parte onde primeiro ela vai fazer o A todinho, o B, ela vai adquirir a coordenação necessária para conseguir escrever e para conseguir entender. Então é o A de abelha, é o E de elefante, o E de égua, que tem os dois sons, o I de igreja, O de ostra, O de óculos, ou O de urso. Em seguida, quando você viu que ela conseguiu ali adquirir bem, ela entendeu bem o que é as vogais, quais são as vogais, você vai apresentar para ela já com os desenhos, ó, o O, ela vai passar por cima da palavra ovo, por cima da palavra óculos. Logo que ela compreendeu bem tudo isso, a gente vai entrar ali na parte do nome, com a ajuda dos pais, ela vai começar a escrever o seu nome, ela vai colocar um nome, depois ela vai identificar quais são as letrinhas do nome dela e ela vai pintar aqui nessa atividade. Logo abaixo ela vai pôr novamente o nome dela para que ela se lembre exatamente quais são as letras, para que ela pratique a escrita das letras do nome. Depois ela vai pintar para mim, para gente aqui nos corações, quais são as vogais que tem no nome dela, as vogais que tem no nome do papai, as vogais que tem no nome da mamãe. Então, além de que ela está trabalhando a questão do som das letrinhas do nome dela, o som das letrinhas das vogais do nome dela, o som das vogais do nome do papai, da mamãe, ela está assimilando tudo isso, o som e a escrita. Ah, é o E, mas como que é o E? Olha lá no papel como que escreve o E. Depois ela vai trabalhar o encontro das vogais, tudo isso de uma forma bem dinâmica, gente. Isso na pré-alfabetização. Isso aqui é um jogo da memória, onde ela vai recortar e ela vai assimilar. Ó, o E começa, o elefante começa com E, então é o parzinho que eu tenho que virar. Eu tenho que virar o parzinho da iguana. Aqui estarei trabalhando a questão da memória da criança. A criança está relacionando as coisas. A vogal maior, a vogal menor, ele tem que circular. Aqui ele tem que circular já as vogais menores que estão dentro dos sorvetinhos menores, que ele vai passar por cima. Nessa atividade, por exemplo, você pode trabalhar que ele ligue com o giz de cera, a letra O. Ah, não, professora, achei muito. Você pode rasgar os pedacinhos de papel e papel de jornal, de revista e colar esses pedacinhos de papel aqui em cima das letras. Ele pode pegar os pedacinhos de papel e amassar ele virar uma bolinha, colar as bolinhas. Por que eu tô falando isso? Porque tem algumas atividades. Então, a primeira você pode trabalhar circulando com giz de cera. A segunda atividade, rasgar o pedacinho do papel e colar em cima. A terceira atividade, ele pode colocar as bolinhas de papel em cima da letra E. Ele já vai fazer bolinha, ele vai trabalhar a coordenação motora, vai fortalecer esses músculos, os dedinhos. Essa outra atividade, com a letra I, ele pode pegar pedaços de barbante, tirinhas que você tiver em casa e coloca para ele colar, ou então ele pode pegar o fósforo e colar o fósforo. Mas essa atividade, olha, observa que tem a folha toda. Então, na folha toda, ele pode continuar escrevendo a letra I várias vezes. Olha, vamos escrever mais uma vez. Agora vamos pintar a iguana. Agora vamos passar por cima do nome da iguana. Porque assim, ele vai assimilando tudo isso. A criança, ela é uma caixinha de surpresa. A letra U, ó, você pode fazer a mesma coisa, barbante. Aqui no espaço, eu normalmente corto pedaços de revista com aquele perfurador que sai aquelas bolinhas bonitinhas. Aí você coloca, dá para a criança ir colando e ela já faz aquele trabalho de passar o dedo na cola, passar o dedo na boca, molhar no papelzinho, pôr em cima da cola. Então, assim, trabalha a coordenação motora fina da criança. Aqui ele vai passar por cima com lápis, ó. Tudo isso para trabalhar a coordenação motora dele, tá? Tudo isso foram atividades de vogais.
Em seguida, ele vai entrar na atividade onde ele vai trabalhar o alfabeto, A de abelha, B de banana, C de casa, D de Deus. Trabalhou o alfabeto, agora ele vai trabalhar como eu escrevo esse alfabeto. Mas a criança não vai só ver, ler e saber escrever, não. Ele vai passar por cima para adquirir controle, para adquirir ali aquela questão de como que eu faço, o dedinho, agora o pauzinho é em pé, ele sobe, ele desce, corta no meio, é um pauzinho em pé, com a barrigona bem grandona, você vai brincando assim com ele que ele vai aprendendo bem. Eu fiz 2 vezes essa atividade, porque a primeira vez, olha, ele vai escrever só uma vez, da segunda vez ele vai fazer o pequenininho e o grandão, o pequenininho e o grandão. Vai trabalhar a questão do tamanho. Agora vamos fazer o B maiúsculo bem pequenininho, agora vamos fazer o grandão, pequeno, grandão, justamente para que ele possa adquirir uma certa prática, para quando for no caderno não fazer aquela letra enorme que ultrapassa várias linhas ou que não administra a questão de linhas, né? Então, tudo isso vai sendo trabalhado na criança. Aqui ele já vai trabalhar o alfabeto, passando por cima das letrinhas do A, do B, do C, do D. É o alfabeto completo. Lembrando que, olha, o R, R de rei. Vamos pintar o rei? Agora vamos fazer o S. Olha, a sereia. Vamos pintar a sereia? O T de tatu. Vamos pintar o tatu? Porque ele assimila o nome do bichinho com a letra. Isso faz com que na hora de escrever ele se lembre até mesmo do som. O U de urso. O V da vaca e tudo mais. Em seguida, quando ele já assimilou o alfabeto, a gente vai entrar na questão das sílabas. Então, a gente tem a letra B, olha, o B. Quando eu coloco o B com A, eu tenho ba, B, bi, bo, bu. Então, observa a boca, a banana, o beija-flor, o bu, tudo eu escrevo com B. Olha o som, boca, banana. Depois, o B e o A, vamos colocar aqui o B e o E, coloca o E aqui que está faltando, B e o I, o que está faltando para ser bi? O I. O que está faltando aqui para ser bo? O O. O que está faltando aqui para ser bu? O U. Aqui embaixo já é o contrário, olha. Aqui é o ba, aí aqui, o que está faltando aqui para ser B? Parece que só tem o E aqui. Tá faltando a letra B, porque para ter o som de B, precisa do B. O I sozinho não tem, é o I. Mas se eu colocar o B aqui, vira bi, porque se eu coloco os dois juntos, tem o som de bi. Então, vai trabalhar isso com todas as letrinhas para que ele aprenda a reconhecer quando eu tenho só o I, quando eu tenho, por exemplo, só o G, o I, quando eu tenho o G, porque o G está na frente, ou quando eu tenho o G, mas eu não tenho outra letrinha, então eu tenho só o G, eu não tenho uma sílaba, e assim vai indo. Quando ele termina essa questão de aprendizagem aqui, antes disso, eu até postei aqui para que vocês trabalhem com eles depois, a questão do alfabeto das boquinhas, mas no sentido de que ele possa adquirir uma maior certeza daquilo que ele ouve, daquilo que ele tem que escrever. Por que isso tudo é importante? Eu já mostro. Aqui, o A de abelha, A de abacaxi, o B, com o B eu tenho a banana, o bebê, a bicicleta, a boca, o bule. Mas por que a gente trabalha tudo isso? Porque quando eu entro na apostila de alfabetização, que vem junto com esse kit, eu já entro na primeira atividade, lembrando de novo o alfabeto, mas na primeira atividade dele já entra relembrando também o alfabeto, porque a primeira atividade em si já entra a questão direto lá na leitura. Então, assim, não assim, leitura ainda, calma lá. Aqui é apresentando a letra A, as palavras que eu escrevo com a letra A, abacate, abacaxi, abelha, aiai, açaí, abutre. Depois, olha, vamos escrever a letra A nos espaços? Vamos. Depois, olha, a gente já começa a trabalhar a questão de misturas, as imagens com cores. Então, olha, com a letra vermelha, eu vou, com a letra vermelha, perdão, com o lápis vermelho, eu vou pintar todos os animais ou todos os objetos que começam com a letra A. O que começa aqui com a letra A? Será que é o elefante? Elefante. Óculos. Não, é o avestruz. Então, o avestruz eu tenho que circular com que cor mesmo? Vermelho. E com verde? Com verde eu vou circular o que é com E. O que é com E aqui? O elefante. Você vai ajudando a criança, que agora no início ela não tem essa noção. Depois eu tenho aqui as estrelinhas A, E, I, O. Olha, com E eu tenho a escada. Eu liguei o E lá na escada. E o ônibus começa com que letra? Com que vogal? O E, o I, o O, o U. É o O. Então vamos ligar lá no O.
Ah, e o urubu? Começa com U. Isso aqui é bem interessante, que eu fiz por questão mesmo de ficar assim embaralhado. Porque a ideia é, ele tem que ligar sem passar por cima dos outros desenhos, mas ele pode fazer qualquer contorno. Então, nós vamos trabalhar a coordenação motora da criança, porque ele pode pegar esse urubu, passar aqui embaixo do iglu, passar pelo U, passar no meio da escova e chegar aqui no U. A ideia não é ligar reto, a ideia é ele fazer todo um trabalho e ele brincar com o lápis, ele brincar de controlar o lápis até chegar lá no U. Ah, é a abelha? Eu posso pegar essa abelha aqui, ó, sair da abelha, vir aqui no número 1, passar no meio do U aqui, ó, sem chegar em cima do ônibus, passar no meio da escada e do ônibus e chegar lá no A da abelha. Então, a ideia é que ele brinque realmente com o lápis. Aqui ele vai ligar as imagens que começam com o mesmo som. Então, desse lado eu tenho arara, elefante, urubu, iglu, ovelha. Do outro lado eu tenho a ilha, o ônibus, a escova, o avião. Eu vou ler bem pausado para a criança. Então, ele vai ligar a arara com o avião. Por quê? Porque os dois começam com o mesmo som, ó. Arara, avião, ó. Elefante, escova. Então, ele vai ligar porque começam com os mesmos sons. Aí aqui é o mesmo exercício do anterior, só que com uma diferença. Ele não vai mais ligar os desenhos com os desenhos, ele vai ligar a letrinha. Aqui eu tenho a letra A. O que começa aqui com a letra A? Vamos ver primeiro os desenhos? Olha, tem o esquilo, o iogurte, o alce, a ovelha, o urso. O que começa com A? O alce. O que você viu que começa com a letrinha E? O esquilo. O que começa com o I? Ah, o iogurte. E com o? A ovelha. E com o urso. E eles adoram esse tipo de brincadeira. Aí aqui no final, a última parte das vogais, da vogal A, ele já é um pouquinho mais complicado, por isso que tem que ajudar o pai. O pai tem que ajudar, porque ó, a uva, eu já tenho V aqui. O que tá faltando lá no início? Que letrinha que eu falo? É a letrinha U. Então vamos escrever o U aqui e o vá, junto com o V, ó, V, tem uma letrinha aqui, ó, vá. Que som é esse? Ah, é do A. Vamos colocar o A aqui. Então, ele vai preencher isso aqui tudo com as vogais. Acabou a parte da vogal, ele vai colocar o nome dele, vai pintar o alfabeto, as letrinhas do alfabeto que tem o nome dele, para relembrar aquele outro exercício que ele fez lá atrás, que ele nem vai lembrar mais aqui depois de ter feito tudo aquilo. Aí ele vai colocar o nome dele de novo, ele vai pintar as vogais que tem o nome dele, as vogais que tem o nome do papai, o nome da mamãe. Aqui ele vai escrever as vogais no trem. Então, tudo isso em cima das vogais. Com a letra B, é bem parecido, só que os exercícios vão mudando conforme a letra e vai aumentando a dificuldade. Começa muito fácil a apostila aqui, ó, leitura, cada palavra, o desenho ligando a palavra, para que ele assimile o som com a imagem, para que ele lembre. Quando fala bicicleta, ele lembra da bicicleta, é uma coisa boa que ele vai se relembrar daqui de algo para ele. Depois ele vai fazer a letra B, depois ele vai fazer a junção B com A, ba. Olha, a prof fez aqui, ó, descobri a palavra mágica, eu coloquei o ba aqui, e aqui tem mais uma sílaba, eu juntei as duas e olha, bala. B com A, ba, passa por cima do B e o A, faz o ba novamente. Aqui na frente, escrevo ba e vamos descobrir que palavrinha formou? Olha, baleia. E agora vamos escrever aqui na frente de novo? Aí ele vai escrever aqui na frente novamente. Aqui, a atividade das cores. Então, tudo que for com ba, eu vou pintar, eu vou circular de vermelho. Tudo que for com B, eu vou circular de verde. Com bi, amarelo. Com bo, azul. Com bu, círculo de rosa. Então, prestando bastante atenção que a criança está aprendendo as cores, enquanto está fazendo uma atividade que não tem nada a ver. E, ao mesmo tempo, ele vê os desenhos, ele adora. Aqui, vamos ligar. O que começa com ba? Balé. Lembrando, trabalhar a coordenação motora. Não pede para ele ligar sempre reto. Vai fazendo os contornos até chegar lá. Aqui, as palavras que rimam. O que rima? Balé rima com boneca? Boneca com pajé, café. Vamos ver? Balé, boneca, pajé, café. Balé, boneca, pajé, café. Ai, perdão, não é café, é caneca. Até a professora viajou aqui, ó. Balé, boneca, pajé, caneca.
Caneca rima com boneca e pajé rima com balé. Agora vamos ligar os pares? Olha só, gente, a boneca é parzinho do boneco, o índio é par da Índia. E o bailarino é par de quem? Da bailarina. Muito bem. Agora marca o X no desenho que tem as sílabas com B. Então, olha lá, as mesmas sílabas. Então, olha, a bala, beterraba, abacaxi. O que que tem a mesma sílaba? O abacaxi e a bala. Então, prestando bastante atenção, tem uns que marcar o X no diferente, tem uns que é para marcar o X nos que têm as mesmas sílabas. Só prestar bastante atenção nisso. Depois você vai encontrar palavras escondidas, onde ele vai ter maior dificuldade no início e com o tempo ele ama isso aqui. Então, ó, por exemplo, cebola. Que palavrinha que está escondida dentro da cebola? Então, vocês vão observando que aqui, ó, ele já vai contar o número de sílabas. Aqui ele vai escrever as letras que formam aquelas palavras que ele aprende lá no início. Agora, no começo, você pode deixar ele copiar, se necessário, não tem problema. Mas o ideal é você ir ditando para ele, ó. Ah, aqui é a bola. Vamos ver? B e o O. Bó, o L e o A, lá, bola. Eles conseguem, tá? Se você aprender ensinando com jeitinho. Depois eles vão escrever as sílabas, olha. Bicicleta. Quantas sílabas tem a bicicleta? Bicicleta. Ah, bicicleta. Vamos escrever cada sílaba em um retângulozinho, em um lugarzinho? Vamos. Aí eles escrevem cada uma em um lugar e depois escreve tudo junto. Sempre vai fazendo junto com ele. Não faz para ele, mas fica junto, vai acompanhando no início. Com o tempo ele vai fazer isso tudo sozinho. A letra C também, todas as suas atividades, até chegar no final da apostila de alfabetização, onde você chega na letra Z, e o seu filho já vai ter condições, aqui é o alfabeto das letrinhas que eu adicionei novamente, onde seu filho vai ter condições de, por exemplo, assinalar a opção correta com relação ao plural e ao singular, ele vai aprender, ele vai conseguir juntar as sílabas para formar palavras. Então, ele já vai ter condições de ler frases. Nas atividades anteriores tem frases onde ele vai ler, por exemplo, um textinho pequeno. Aqui ele vai ler um textinho pequeno e ele vai fazer as atividades, ele vai escrever aqui as palavrinhas que estão faltando com relação ao texto anterior. E pode ficar tranquilo, porque é tudo feito passo a passo e aos poucos. Então, ele vai chegar nessa atividade, você vai sorrir de tanta alegria, porque ele vai estar conseguindo fazer sozinho. Ele tem muita autonomia, porque ele trabalhou desde lá no início, ele reconheceu o som, ele aprendeu a escrever a letrinha que caracteriza aquele som, ele aprendeu a escrever aquela sílaba, ele aprendeu a montá-la, a montar aquela palavra até chegar numa frase. Tudo isso é trabalhado aos poucos, na apostila mesmo. E ele vai fazer de uma forma que parece que ele está brincando, porque olha, é tudo muito colorido, é tudo muito dinâmico, envolve cores, envolve a questão de riscar para lá, riscar para cá, e eles adoram isso tudo. Essa questão aqui, essa parte aqui onde encontra a palavra escondida, é uma das partes que eles mais gostam, assim como a parte da rima, porque dá trabalho e é uma coisa que eles gostam bastante. Só que as atividades não são repetitivas, elas vão mudando conforme a letra e conforme o grau de dificuldade, porque eu vou aumentando à medida que ele já aprendeu que é fácil, então eu fui aumentando até chegar num grau maior e é o grau que vocês esperam. E tudo isso vocês terão ali adquirindo o kit da alfabetização Relâmpago. É um kit maravilhoso, foi desenvolvido por mim e pela psicopedagoga Fabiane Matige. Vocês vão amar, vocês vão adorar, simplesmente. Depois vocês comentem o que vocês acharam, como está sendo o desenvolvimento dos filhos de vocês aí no Hotmart, aí nos comentários, para que eu possa acompanhar e ver o que eu preciso mudar, o que eu posso ampliar e o que pode ficar como está, ok? Muito obrigada por terem assistido, espero que vocês adquirem e gostem do material. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.